Olá, seja bem-vindo ao 28º episódio do Fundacicast, que é um podcast que foi pensado, que foi planejado aí para que os nossos alunos e os nossos stakeholders e todos aqueles que estão nesse ecossistema de educação executiva possam ter mais conhecimento, possam discutir melhor alguns temas que estão aí no dia a dia das organizações, das empresas. E para isso nós sempre trazemos executivos que estão no mercado, executivos que são bem-sucedidos no mercado e que possam falar para nós sobre as suas experiências, sobre como está conduzindo as suas estratégias e para todos nós que possamos ter aí um aprendizado sobre a área de vendas, principalmente, que é o tópico desse episódio. Eu sou Paulo Miranda, eu sou coordenador do MBA em Gestão Comercial e Sales Tech. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, muito capacitada, e é por isso que ela está aqui para discutir com a gente um tema que é extremamente importante, né? Que é a questão de métricas em vendas, KPI em vendas. Construiu uma carreira, apesar de jovem, uma carreira muito dinâmica, uma carreira de muito sucesso, e que é a Maria Eduarda Renost, que eu gostaria de apresentar a vocês, mas eu prefiro que ela se apresente, tá? Maria Eduarda, fala para a gente sobre um pouco da sua carreira, onde é que você está agora, qual é a empresa, o que você tem desenvolvido. Maravilha. Paulo, eu que agradeço. O convite é sempre um prazer, né? A gente ter a oportunidade aí para ter esse tipo de troca, falar sobre o mercado. Eu tenho uma carreira, né, aí focada, né, nessa área de inteligência de mercado, inteligência comercial. Atualmente eu trabalho na TOTUS, que é uma empresa de tecnologia, mas toda a minha trajetória praticamente foi baseada, né, em empresa aí com foco no B2B e do segmento de tecnologia. Então, acabei me apaixonando por esse universo, estou aí até hoje. Paralelamente a isso, tive aí a oportunidade de atuar também como consultora em empresas de pequeno e médio porte também. Certo. Auxiliando, né, no desenvolvimento de estudos, de mercado, atuação em novos segmentos também, potencial de vendas e diversos outros desenvolvimentos de outros indicadores. E atualmente fiz uma transição aí de carreira, estou atuando como executiva de vendas também. Perfeito. Executiva de vendas sempre no B2B. Sempre no B2B. Tá. E você falou que começou aí como inteligência comercial, ou seja, mais no back-office, e depois foi para a área de execução de vendas, né? De executiva de vendas B2B. Tá? Exato. Nessa experiência, nos dois lados, mudou sua visão sobre indicadores de desempenho? Mudou bastante, Paulo. Era algo já que em vários momentos, né, dessa carreira ali, mais no backstage, eu cogitei fazer essa transição, mas mudou no sentido de que quando a gente está ali, né, nos bastidores, a gente acaba meio que se acostumando a olhar para diversos indicadores, né? Para os KPIs, né? Chave ali que a gente define. E isso acaba entrando na nossa rotina. Sim. E a gente, às vezes, não tem dimensão, sabe que vai ajudar, Sim. é lógico. Mas, às vezes, a gente não tem a dimensão do quanto na operação aquilo faz a diferença. Perfeito. Do quanto tá guiando. É isso. Então, hoje, né, estando na operação de vendas de fato, eu tenho visto o quão importante foi aquele trabalho e tenho tentado utilizar até essa experiência, né, essa visão mais analítica para me apoiar nisso, a me direcionar e para onde eu devo ir. E você acha que, estando na ponta, estando na linha, depois de ter passado pela posição analítica, melhora seu desempenho? Totalmente. Vamos pensar aqui que o mercado é uma pista, é uma analogia que eu gosto de fazer. E a empresa é o carro, né? A inteligência comercial, ela é o motorista, ela vai estar te guiando para onde que você deve ir, qual que é a melhor direção. Então, e muitas vezes, eu acho que se eu não tivesse passado por isso, né, por essa experiência na inteligência comercial, algumas situações poderiam até me desesperar.
Mas a gente passa a ter a segurança de, não, tal coisa não está dando certo, por que não está dando certo? Uhum. Então, a gente passa a olhar para alguns indicadores e aquilo te passa a segurança de recalcular a rota. Perfeito. Ele te tira o desespero e te traz segurança, de fato. Tipo, basta você recalcular Certo. e vai dar certo. E o inverso também é verdadeiro, né? Você passa a sentir também o que são as dores da ponta, né? Do executivo de vendas, né? Demais. Que essa pista pode estar molhada, essa pista pode estar escorregadia, e aí você consegue até dar um feedback para a própria parte analítica, né, da inteligência comercial. Com certeza. Inclusive, isso é, entre aspas, um problema. É que é muito comum. Uhum. A inteligência de mercado, a inteligência comercial, não é uma área que costuma estar no campo. Uhum. Seria muito interessante que estivesse. Então, eu vejo que hoje a maior parte das empresas, essa pessoa ela vai ter meramente a rotina dela ali de escritório. E é muito importante que ela esteja presente também, em alguns momentos, né, ali quando for oportuno, junto com o time no campo. Isso abre Perfeito. muito a visão, porque é o que você falou, e se essa pista estiver molhada, né? Exato. São inúmeros fatores que quando a gente está ali por trás das cortinas, a gente pensa no mundo ideal. Uhum. E no mundo ideal, tudo funciona. Perfeito. Só que quando a gente está na prática, eu posso muitas vezes acabar burocratizando a vida daquele vendedor que está na ponta. E aí que mora o problema. Exatamente. E aí vem aquela reclamação: o vendedor não gosta de preencher CRM, não gosta de colocar os dados da visita, da venda, mas muitas vezes tem que também saber qual é a dor dele lá no campo, né? Exatamente. Perfeito. Esses dias mesmo, uma experiência que eu citei, né? Foi recente essa minha mudança. E em todo lugar que eu passei, eu acabei, né? Por mais que não era uma analista de CRM especificamente, eu acabei me envolvendo em muitos assuntos relacionados a isso, né? E eu sempre fui a chata do tem que preencher, preenchimento tá errado. Então eu falava, nossa, eu vou ser odiada, né, pelos vendedores. Mas hoje, estando nessa posição, a gente não pode também, em alguns momentos, por mais que a gente precisa do dado estruturado e tudo mais, tornar a vida do vendedor difícil. Uhum. Hoje eu tenho percebido o quão dinâmica é a vida, né, de quem tá ali na ponta com o cliente. E você não tem, muitas vezes, uma rotina tão bem definida, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e você vai socorrer o seu cliente. Sim. Cliente, né, sempre a gente vai precisar dar uma atenção. E às vezes esse cara não vai conseguir parar para preencher. Esses dias mesmo, eu tava numa sequência de reuniões e chegou o final do dia, eu falei, nossa, eu não preenchi o CRM. Falei, eu me tornei quem eu mais temia. Você se pegou no pulo. Me peguei, mas depois eu preenchi. Mas é que você sabe a importância dos dados estarem disponíveis, né? Sim. Talvez isso também tem que ser uma cultura a ser trabalhada junto às equipes de vendas. E que nem sempre as empresas conseguem fazer isso ou estão muito disponíveis. Eu sempre digo que as pessoas não são contrárias à mudança. Elas têm que saber aonde a mudança melhora a vida delas. Né? Sim, Quer com dizer, certeza. Um vendedor que sempre usou a planilha Excel ou sempre largou os dados para alguém preencher para ele na empresa. Normalmente tem uma área administrativa. Agora ele vai ter que preencher. Se você não disser para ele que aquilo vai melhorar e fazer com que ele tenha mais vendas, é mais difícil ele conseguir concordar com a parte analítica, né? Então, Sim. acho que essa tua fala é muito emblemática. As duas pontas têm que estar dentro do mesmo processo e a cultura tem que fazer essa amálgama, né? Essa cola entre elas. Exato. E nesse ponto, eu sempre tive muita sorte, assim, né? Aí, ao longo dessas empresas que eu passei, eu contei com diretores que estavam muito bem alinhados a essa cultura. Que perfeito. Então, que sempre apoiaram muito isso. Então, enquanto temos ali, né, a área de CRM, temos a área de inteligência de mercado, inteligência comercial, é muito importante que essa cultura, ela venha de cima. Sim. Então,
todo esse apoio, né, que a diretoria, que a gerência traz para essas duas áreas, né, que são mais administrativas, elas refletem muito no resultado que a gente vai ter ali na ponta. E é bem o que você falou. Às vezes, quem está, né, ali atrás das cortinas vai propor que o vendedor, né, quem está na ponta, faça o mundo ideal, preencha o máximo de coisas possível, mas não vai ser... Nem sempre vai ser possível fazer aquilo. Sim. Então, acho que é fazer o que for possível da melhor forma. Perfeito. Outro dia eu vi a avaliação de uma das aulas do curso, mas foi no curso online, não foi no presencial. Um dos alunos falou, olha, vocês falam de vários conceitos, mas vocês pensam que todo mundo conhece todos esses conceitos, né? Então, eu passei agora sempre a falar do conceito e tentar explicá-lo, tá? Então, você usou inteligência de mercado e inteligência comercial. Para quem está assistindo a gente, para quem pode estar com essa dúvida, como é que é isso na sua visão? É só semântica ou tem uma diferença mesmo de conteúdo nessas duas áreas? Tem uma diferença, e aí eu vou incluir até Vou separar em 4 áreas. Perfeito. Falando, né, então, primeiramente, de inteligência comercial e inteligência de mercado, existe sim essa diferença. É muito comum nas empresas em que empresas maiores separam, mas às vezes uma empresa ali de médio porte ou empresas menores acabam centralizando essas atividades numa mesma área. Certo. E que pode ter inúmeras nomenclaturas, tá? A inteligência de mercado, a gente pode pensar que a gente vai olhar principalmente porta para fora. Então, a inteligência de mercado, ela vai ser aquela área que vai fazer uma análise de concorrência, ela vai fazer uma análise ali de entender melhor aquele segmento, entender melhor o perfil de cliente daquele segmento, se o meu portfólio ele é aderente às dores que aquele público tem. A inteligência comercial, ela vai utilizar o trabalho da inteligência de mercado, mas ela vai olhar muito mais porta para dentro. E aí, no que diz respeito principalmente aos indicadores de vendas em si. Então, é a inteligência comercial que vai municiar, né, a gerência, a diretoria, dos principais relatórios, né? O que a gerência, a diretoria vai precisar para tomar decisão. E aí, a gente vai englobar inúmeros indicadores. Porém, temos os KPIs. Até você havia, né, dito ali recentemente que todo KPI é um indicador, mas nem todo indicador é um KPI. Exato. Então, a principal diferença, o KPI, como o próprio nome diz, é um indicador-chave que ele vai trazer para a gente informações para, de fato, tomar uma decisão. Então, a gente precisa ser muito assertivo quando a gente vai definir quais são, tá? Aí, que tipo de KPI que a gente vai olhar enquanto inteligência comercial? A gente vai olhar para atingimento de meta, como que está o comportamento do funil. Nós vamos olhar também margem, todos os indicadores, churn, todos os indicadores que, de fato, estão ligados à área comercial, é essa área que vai trazer possibilidade de melhoria, performance dos vendedores, crescimento do contrato também. São inúmeros, né? Os indicadores. E eu percebo que agora, nem tanto, mas até aí, há uns 2 anos atrás, era muito comum confundirem essas duas áreas com uma área de CRM e com BI. Então, bacana. Diferencia para nós. É diferente. Então, assim, sempre que... Até muitas publicações de vaga em LinkedIn, eu às vezes lia ali, eu falava, gente, mas não tá fazendo sentido, não tá casando. Quando a gente está falando de uma área de BI, eu começo a olhar para uma área que é um pouco mais técnica em questão de desenvolver, né, o layout ali dos dashboards. Por trás dos dashboards também, que é a parte ali complexa pra caramba. Vai ser aquele profissional que vai muitas vezes olhar para cruzamento de banco de dados. Perfeito. Então, quem vai falar mais sobre negócio
Vai ser o analista ali, né? Enfim, o profissional de inteligência de mercado e inteligência comercial. Quando a gente está falando de uma parte mais voltada a tratamento, né? A como a gente vai construir os indicadores, de fato, né? A programação da coisa, a gente vai estar falando de um profissional de BI, de Business Intelligence. E são áreas, não tem uma mais importante que a outra. Aqui eu vejo que são áreas que precisam ser parceiras. Perfeito. No sentido de que não adianta eu ter o dashboard mais bonito do mundo. Às vezes, uma análise simplista vai ser mais eficaz do que um dashboard que não está levando ali, né, a informação correta. Exato. Que o pessoal que vai tomar as decisões precisa. Sim. E o analista de CRM, ele de fato vai ser responsável, né, por todas as parametrizações, em questão do CRM mesmo, né? A estrutura de dados por trás do CRM, integrações, como que a gente vai construir as cadências necessárias, as conexões que esse CRM vai ter com outros tipos de ferramenta. Sim. Então, acho que essas são as principais funções e diferenças. Ah, perfeito. Você falou que indicador e os KPIs são diferenciados, né? Só para as pessoas que estão ouvindo a gente e assistindo a gente, né? É um podcast para muita gente, olha pelo YouTube a transmissão. Key Performance Indicators, os KPIs. Por isso que o Maria Eduarda está dizendo que são mais importantes. Por quê? Porque são indicadores chaves, os mais importantes, diferente dos indicadores. Tá? Se você ficou com alguma dúvida, depois manda nos comentários aí que a gente explica bem. Foi denso agora, né? Maria Eduarda olhou várias áreas e várias ferramentas que são bem densas na área de marketing e vendas, tá? Maria Eduarda, quando a gente fala em métrica de vendas, que indicadores que você acredita que realmente ajudam os gestores a tomar decisões e não apenas ser um relatório? Aí, eu acho que depende muito do qual que é o objetivo daquela empresa. Então, eu acho que a primeira coisa é definir o objetivo. Definido o objetivo, eu preciso aumentar o meu faturamento. Esse é o objetivo, vamos definir métricas, né? Metas. E aí, com base nessas metas, a gente consegue construir os KPIs. Tem alguns que a gente pode dizer que são universais, né? Perfeito. Todas as empresas ali vão acompanhar. E aqui, das coisas que eu tenho falado, é muito voltado, principalmente, na experiência que eu tive no B2B, Sim, tá? perfeito. Mas também se aplica ali, né? Acho que na maior parte para o B2C também. Sim. Eu diria que os principais seria atingimento de meta, o comportamento do funil, e aí eu digo principalmente conversão, não somente, né, ali volume. Certo. E margem. E aí, por que falo desses três, né? Atingimento de meta é importantíssimo porque, de uma forma estratégica, foi definido aquele objetivo financeiro que a gente precisa atingir pela saúde ali, né, da empresa. O objetivo de toda organização privada vai ser o lucro. Sim. E todas as outras áreas se prepararam exatamente para aquele volume, para aquele valor, né? Exatamente, né? Para a área de operações também ter capacidade de atender. O segundo ponto, né, que eu falei do comportamento do funil, por que olhar para conversão? Eu posso olhar para volume? Posso. Aqui você pode tudo. Mas o foco vai ser na conversão, porque eu vou dar um exemplo. Se eu tenho ali te falo somente que eu tenho 100 leads, isso não vai dizer muita coisa para um gestor que vai estar avaliando aquele relatório. Agora, se eu te falar que eu tenho uma conversão
de 2% é preocupante. Então, qual que é o problema disso? A gente precisa... É algum problema ali na hora de fazer essa conversão? Meus leads estão ruins? Ou a qualificação não está sendo bem feita? Isso já começa a trazer insight para a gente conseguir tomar algum tipo de decisão. Sem dúvida. Então, por isso que a gente classificaria a conversão como um KPI. E o outro ponto, né? O outro KPI aqui seria a margem. Porque muitas vezes, se você falar, mas a empresa atingiu a meta, isso tá certo? Maravilha que ela atingiu a meta, mas não necessariamente aquilo foi saudável. Exato. Porque eu posso ter alguns cenários acontecendo. Eu posso ter um cenário em que a empresa atingiu a meta, mas essa meta, ela veio de um cliente que é grande, ou seja, não é consistente. Esse cliente não vai comprar sempre de mim. E caso, né, aconteça ali algum tipo de problema, se esse cliente cancela, Exato. é um rombo. Então, é preocupante. Um segundo caso, eu atingi a meta, só que essa meta está concentrada em um ou poucos vendedores. É uma dor de cabeça imensa. Já presenciei, né, durante aí a minha jornada, um caso parecido, em que o foco estava ali, né, a maior parte das vendas vinha de um único vendedor. E esse vendedor, num dado momento, saiu e foi difícil. Sim. Até você retomar, calibrar ali, né, a operação, você contratar um novo colaborador, Sim, tem o sim. período de rampagem, Isso. é muita coisa envolvida. E fora o investimento também que você vai Lógico. precisar fazer, né, para capacitação daquele novo colaborador. Sim. E um outro cenário você atingiu a meta também. Só que seus vendedores estão rasgando a margem. Então, desconto em cima de desconto e essa conta não fecha. Então, acaba sendo prejudicial também. E aí, daí a importância da gente olhar para o KPI, que é chave, e com base nele, dependendo se ele tem uma resposta positiva ou negativa, a gente desdobrar para os indicadores que são Sim. secundários para justificar aquilo. Se tá ruim, por que tá ruim? A gente vai buscando, né, outras informações. Ou se tá bom, identificar também o porquê que tá bom. O que tá dando certo para a gente continuar fazendo. Perfeito, acho que a explicação é perfeita. Primeiro é que depende muito do que você tem como objetivo. O objetivo pode ser volume, pode ser ganhar território, pode ser ter a melhor margem possível, pode ser lançamento de um novo produto, perfeito. E segundo, os três mais importantes, que é margem, que é meta e que é... Vou dizer que eu falei de funil, mas eu lembrei de mais um, tá, Paulo? Então, funil, temos o quarto, então vamos Temos ao o quarto. Conversão de funil e forecast. Perfeito. Eu tinha esquecido do forecast. Eu tenho uma questão exatamente sobre forecast aqui para você. Vamos adiantar já. Tá. Já fazemos agora. O forecast, para que a gente consiga fazer acompanhamento. Muitas vezes não adianta eu ter aquela meta, ter ali um time capacitado e contar com a sorte de que vai chegar ali o fim do mês e a conta vai bater. Então, o forecast, ele permite, né, que a gente tenha o acompanhamento de como está acontecendo, qual que é a projeção que a gente vai fechar. A gente não fica no escuro. Isso. Então, se a gente tem a projeção de que vai dar certo... a gente consegue ter ali uma maior tranquilidade, garantir que, de fato, aquele número seja entregue. Sim. Agora, se o forecast já está com uma projeção ruim, a gente consegue, em tempo hábil, melhorar isso. Tentar ali, o que está engargalado? Consigo trazer contas, adiantar alguma coisa? A gente consegue ir manejando melhor aí a operação. Isso vai ao encontro do que você falou logo no início da nossa conversa. Você falou assim, olha... eu posso estar até emparedada lá no campo, mas como eu já fiz a parte analítica, a minha cabeça sabe o que tem que fazer, que é exatamente esse pensamento como forecast.
Você se antecipa ao problema. Exato. Você vê que isso já está inconsciente para você, né? Você já falou e agora você fechou a conta aí falando da importância do forecast. Sim. Perfeito, a conversão e o forecast. Uma outra pergunta dos estratégias do negócio você já respondeu. Né? E vinha aqui a quarta pergunta, que é: você já trabalhou diretamente com forecast e análise de venda? Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao projetar resultados comerciais? Paulo, excesso de otimismo. Isso é bacana. Eu tenho percebido, principalmente agora, né, que eu tô ali no front também, quando a gente está trabalhando com vendas, é um clima diferente do que quando a gente está sentado ali, só você e o seu computador. Tá. Trabalhar com vendas envolve muito uma questão de expectativa. Às vezes você falou com o cliente a primeira vez, inconscientemente você já criou uma certa expectativa, você já está pensando que ele vai comprar de mim. Então, é tomar muito cuidado no sentido de não se iludir. É a gente tentar trazer uma visão realista e colocar vários ICs. Tá. Aqui, eu acho que muito do que pode ajudar a gente a entender, né, se vai de fato vir essa conta no tempo que você está esperando, claro que um pouco de feeling também, né, Sim. conforme você vai tendo o contato ali com o cliente, mas muito também é de olhar para o bunch. Então, a gente entender, né, durante as tratativas, com quem que você está falando, né? Você está falando com a pessoa que é decisora ou você está falando com o influenciador? Porque em dado momento, se você tiver com o influenciador, esse cara ainda vai precisar levar o que você está passando para ele, para quem de fato decide, né? Assina o cheque. Sim. Segundo ponto, essa pessoa pode ter adorado a solução e pode super fazer sentido. Mas, às vezes, naquele momento, eles não têm o orçamento. Então, essa conta, ela não vai entrar. E quando a gente vai ali orientando todas as etapas, né, do bunch, a gente consegue dimensionar melhor a possibilidade dessa conta entrar ou não. Eu tenho visto bastante o CRM mesmo auxiliar muito os executivos, né, ali nessa mensuração, né? Então, de diversas maneiras, seja, tem budget, né? Tem orçamento, tá falando com um influenciador, essa pessoa tá convencida, você tá concorrendo com alguém, né? Alguma outra empresa. Isso acaba dando uma confiança maior até para o gestor que vai avaliar isso. Sim. Então, facilita bastante. E aí, nesse excesso de otimismo, às vezes, essa conta vai entrar. Chega no final do mês, você colocou desde o começo que essa conta iria entrar, mas ela não vai. E aí, você já se comprometeu com esse valor. Então, isso acaba prejudicando bastante. Sim. Eu acho que tanto em questão de visibilidade, né, de quem está vendendo, quanto em questão da própria gerência, né, da diretoria, que já estava esperando aquele número. Sem dúvida. Exato. Criou expectativa, né? Exatamente. Só para a gente, de novo, tá aí bem esclarecido quanto às ferramentas. Fala para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, né? Bunch. O Bunch a gente vai considerar, né, o budget, que é se ele tem orçamento ou não, a autoridade, e aí aqui a gente vai considerar se nós estamos falando, né, com um decisor ou um influenciador. Eu esqueci do N. Need. A necessidade que ele tem. A necessidade, então, né, que ele tem daquela solução, se é uma dor de fato latente. E o tempo também. Ele tem urgência. Então, a gente costuma mensurar, tipo, é uma urgência. Então, possivelmente, ele, dependendo da complexidade do produto, né, às vezes envolve implantação, enfim. Vai ser dentro ali dos né, para esse mês, dentro de 3 meses, ou então é um planejamento, tipo, ele está se preparando.
E Perfeito. aqui, essa questão de tempo envolve muito a gente olhar para o ciclo de vendas também. Uhum. Algumas soluções, principalmente quando a gente está trabalhando com venda consultiva, elas envolvem um ciclo de vendas que é maior. Então, a gente precisa contar com isso. Então, para alguns tipos de produto, 3 meses basta. Para outros, por exemplo, vou dar um exemplo de uma solução, Sim. nuvem. Se eu estou falando com um cliente que está local, ele Uhum. utiliza ali, né, os servidores dentro, né, ali do próprio estabelecimento dele. Ele acabou de renovar o parque de servidores. Então, ele teve um alto investimento. Ele não vai comprar de mim agora. Então, a gente pode ir considerando isso. É uma Sim. venda, talvez, para daqui quanto tempo? Sim. Né? Para uma Exato. próxima renovação? Sim. É o portfólio que você vai criando, né? Mas é o Exato. que você falou, o vendedor ele tem a visão ainda muito de curto prazo, né? Demais. Ele quer faturar. Exato. Não, mas acho que é perfeito isso. Estamos falando de B2B, esses ciclos são longos. E aí entra a importância, de novo, da inteligência comercial, porque você consegue mapear esses ciclos de vendas, né? Para os tipos de produto, para tamanho de empresa, para complexidade de empresa. E aí você consegue ter um KPI muito interessante. O ciclo de venda foi bom. É, deixa eu ver uma outra pergunta aqui, explorando ainda a sua parte front e back. Uhum. É, como é que estudos de mercado e essa inteligência comercial ela consegue identificar novas oportunidades, consegue identificar algum tipo de necessidade que os produtos podem atender, que produtos que você às vezes nem tem, mas que pode atender. Como é que você olha essa inteligência de mercado agora? Tá. Aqui a gente começa, né, principalmente, né, olhando para aquela divisão das áreas, olhando para a inteligência de mercado. É ela que vai iniciar todo esse processo. Então, muitas vezes, quando a gente está falando de conhecer um novo mercado, ou às vezes se, né, a empresa é especialista em determinado segmento, mas um dia essas oportunidades elas vão ser reduzidas. Sim. Então, a gente vai precisar atuar em outras frentes. Ou colocar um novo portfólio para aquele segmento. Então, o que é financeiramente mais viável? A gente pode ter alguns achismos com base na experiência que tem já ali naquele segmento, mas a gente não pode se basear em achismo, porque isso pode ter, né, um prejuízo financeiro grande também. Sim. A gente não pode contar com a sorte. A inteligência de mercado, ela vai auxiliar a gente a entender qual que vai ser a decisão mais viável. Perfeito. Então, eu tenho uma empresa que ela já atua bem em determinado segmento, mas ela está pensando na possibilidade de entrar em novas frentes, né? Novos segmentos que nunca atuou. Como que ela pode começar? Ela vai olhar, talvez, da carteira de clientes que ela já tem, primeiro tentando identificar alguns padrões. Então, o meu foco é determinado segmento de cliente, mas eu tenho cliente do segmento X, do segmento Y, e que eu atendo bem, que eles estão satisfeitos, o meu produto faz sentido para eles. Então, eu começo a investigar isso. Então, eu vou pegar o segmento desse cliente que eu estou atendendo bem, e que não é o meu segmento foco, e vou começar a me aprofundar ali. Então, o que esse segmento faz? O que são, né? Quais são as principais dores que eles têm? Será que o meu produto atende a todas essas dores? Algumas dessas dores? Esse perfil de cliente faz sentido para minha empresa? Eu já trato com alguma persona ali parecida? Certo. É entender isso. Ou então, a gente vai ver... seria financeiramente viável eu entrar aqui, eu tenho oportunidade, mas talvez eu vou ter que adaptar o meu produto. E aí, vale a pena? Então, a gente conta, né? Geralmente, o pessoal de inteligência de mercado conta bastante com as associações, né, de cada segmento. Tá. Então, a gente consegue coletar muita informação, muito dado,
desses relatórios. E tem alguns relatórios, por exemplo, de tecnologia. Vou trazer aqui, né, para o âmbito em A sua área. que eu atuei, quanto que as empresas, elas investem em tecnologia? A Brascom, ela traz, todo ano, né, ela traz o relatório que tem informações muito ricas ali, e ela vai separando, ela cascateia isso. Então, as empresas investem X bilhões de reais em tecnologia. Desse valor investido, quanto que está destinado a hardware, quanto está destinado a software. Então, a gente começa a entender dessa verba quanto que é destinado para cada área. E aí, eu tô falando um exemplo de tecnologia, mas, enfim, se aplica a todos os Mas é bem sistematizado, segmentos. né? Exato. E a partir daí, a gente começa a entender. Essas empresas aqui, elas têm potencial para investir X. Exato. Se elas não estão investindo na minha empresa, elas estão investindo em outra. Sim. O que essas outras empresas estão oferecendo que eu não tô? Perfeito. E aí a gente começa esse trabalho de ver onde que a gente pode se diferenciar também para poder atender. Então, fazer uma análise de concorrência, definir ali onde que... Uma análise SWOT, né? Sim. Onde que estão meus pontos fortes, as minhas fraquezas, para definir aí onde que a gente vai direcionar esforço. Perfeito. Você também trabalhou com indicadores, com métricas como NPS, o CSAT, o Churn. Qual a importância dessas métricas pensando em satisfação do cliente? Tá. Aqui eu acho que vale até a gente diferenciar um pouco também, né? O NPS do CSAT é comum, são métricas de satisfação. É comum, às vezes, confundir as duas. Primeiro, em questão de definição, o CSAT... Ele é uma métrica que ele vai avaliar ali, de fato, qual que foi a satisfação daquele cliente em atendimentos específicos. Perfeito. O NPS, ele se diferencia nesse sentido de que ele não vai avaliar um atendimento isolado. Ele vai avaliar qual que é o grau de fidelidade daquele cliente. Então, ele vai analisar toda a experiência que aquele cliente teve com a sua marca. Então, ambas as métricas, elas funcionam muito bem juntas, né, também. E a gente consegue, né, através delas, entender como que tá o clima desse cliente com a minha empresa, né, com a minha marca. Então, a partir dali, é possível a gente antecipar também muitas coisas. Sim, perfeito. Por exemplo... eu tenho clientes que estão satisfeitos, mas estão satisfeitos com o quê? O que eu faço bem que eu preciso continuar fazendo? Às vezes é um diferencial da minha empresa e eu nem sabia. No caso do NPS, eu tenho ali um cliente que ele é neutro, né? Que deu uma nota 7, uma nota 8. Ele é um cliente que qualquer movimentação da concorrência, a concorrência pode conseguir tirar ele de mim. O que eu vou fazer para melhorar a experiência desse cliente? O que está faltando? Que talvez eu possa até estar fazendo bem, mas que eu poderia fazer melhor. Ou então, se é um cliente que em algum momento teve uma experiência ruim, né, ao longo da jornada dele com a minha empresa, entender e acolher isso. Muitas vezes a gente vê, né, algumas empresas aplicando a métrica de NPS, mas utilizando isso meramente para bonificar, às vezes, o time. O que eu considero, assim, na minha opinião, é bem errado, tá? Mas depende do objetivo, mais uma vez. E tentar acolher esse cliente no sentido de não é só colocar um número bonito. Vamos usar isso de fato. Então, eu tenho um cliente detrator que me deu uma nota ali de 0 a 6. O que eu preciso fazer para melhorar a experiência dele? Esse cliente, ele já é um alerta de churn para mim.
Então, dali a gente consegue entender também, né, um ponto que a gente conversou agora há pouco sobre o que o estudo de mercado vai trazer. Uhum. A gente consegue ver se tem algum padrão também, fazer algumas análises de correlação. Uhum. Então, dos clientes detratores, eles são de segmentos específicos, Uhum. a reclamação tem a ver com alguma solução específica ou foi em relação ao atendimento ali, né, com o atendente, enfim. E tentar colocar ações, né, definir um plano de ação para recuperação dele. Perfeito. Porque a qualquer momento é um cliente que eu posso perder. Sim, exato. E impacta diretamente no churn. Exato. Só para a gente também esclarecer, NPS, CSAT e churn. Isso. As definições das siglas. Tá, o NPS, ele é o Net Promoter Score. Então, ele vai medir o grau de fidelidade. É uma métrica, né, que é feita através de uma pergunta. É uma única pergunta, então, que é de 0 a 10. O quanto esse cliente, né, o quanto você indicaria aquela marca para um amigo ou um familiar. Uhum. E aí, a gente tem algumas classificações aqui. De 0 a 6 são os clientes detratores, que nós falamos. Então, aqueles que a qualquer momento, né, podem sair ou falar mal da sua marca para outros. Os neutros, que são aqueles, né, que estão ali, né, em cima do muro. Estão satisfeitos, mas se surgir oportunidade Isso, melhor, pode mudar. E os promotores, que a gente pode acabar desenvolvendo até ações para que eles te indiquem. Perfeito. São aqueles que vão, de fato, promover a sua marca. Uhum. O CSAT é a satisfação e a gente pode mensurar aí de inúmeras formas. Sim. A gente pode colocar numa escala Likert, em que a gente vai olhar ali, né, de 1 a 5. A gente pode avaliar de 0 a 10. Ou então de satisfeito, muito satisfeito para muito insatisfeito. Muito satisfeito. São diversas as formas. E o churn, a gente vai avaliar ali o cancelamento que a gente teve na nossa carteira. E a gente pode olhar tanto em questão volume de contratos cancelados, quanto a receita, né, cancelada. E entender também se eu tô tendo cancelamentos parciais, se são cancelamentos totais, porque isso pode trazer pra gente muitos insights também em relação ao porquê eu tô perdendo essas contas. Perfeito, perfeito. É um produto talvez específico que não está sendo aderente, ou então é preço. Às vezes uma estratégia mal definida de preço também pode impactar diretamente. Exato. E aí vai muito da gente entender qual que foi o motivo daquele cancelamento. Perfeito. Muito bem explicado. Maria Eduarda, a inteligência artificial e as tecnologias, sem sombra de dúvidas, não vou dizer que facilitaram, mas possibilitaram que os gestores tenham métricas, primeiro, mais precisas, né? Porque elas são mais rápidas e a tua decisão é mais precisa, são mais confiáveis, né? Porque vem de bancos de dados que estão gerados aí pelas nossas operações, né? E você acredita que as empresas, olhando no seu setor de tecnologia e outros setores, eu sei que é difícil pensar, mas na média, né? Você acha que elas estão utilizando essa tecnologia e a inteligência artificial para melhorar essas métricas e KPIs? Eu vejo que sim. Eu acho que vai muito da gente ter ali também, né, uma preparação das pessoas para utilizar a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial, ela divide muito opiniões, né? Ela pode ser utilizada ali, né, para o mal, assim como pode ser muito utilizada para bem, né, para bons resultados. Eu acho que vai depender muito da forma como ela está sendo utilizada. E aí, eu, enquanto uma pessoa apaixonada por tecnologia, eu sou super a favor dela, enquanto aliada.
tanto na parte de inteligência de mercado, para diversas áreas, né? Ela vai atuar e contribuindo. Mas para vendas, a gente percebe que existem muitas atividades operacionais que acabam demandando muito tempo, né, ali do operador, né, da pessoa. Sim. E que elas poderiam ser executadas de uma maneira mais fluida. A IA, ela tem contribuído muito para isso. Então, aquelas atividades antes, né, que eram mais morosas, que demandavam ali muito tempo, às vezes, do executivo ficar preenchendo, anotando alguma coisa, ela acaba contribuindo muitas vezes para que esse executivo dê foco no que de fato importa. Perfeito. Que é a relação que ele está construindo com o lead dele, né? Com o cliente, que seja. E a gente acaba otimizando o tempo dele, né? A gente acaba tendo uma eficiência operacional. Então, o tempo que antes era empregado em atividades que não necessariamente agregariam valor ali na ponta, né? No final, ela passa a otimizar o tempo desse cara. Esse cara vai usar aquele tempo que sobrou de uma maneira mais assertiva, mais estratégica. Sim. Ou seja, a IA permite com que a análise seja feita de forma mais rápida, mais precisa, e ele passa a fazer ação, na verdade, né? Exato. Existem hoje, né, algumas ferramentas também que elas acompanham reuniões para ir tentando identificar ali, né, o que o cliente traz, já mapeia para você, né, os principais pontos daquela reunião. Então, é a gente saber utilizar essas ferramentas a nosso favor. Então, como que eu vou otimizar o meu tempo? Às vezes, o tempo que eu ia ficar quebrando a cabeça para anotar tudo, passar tudo para um CRM, eu consigo otimizar e, de fato, entender mais sobre o negócio do cliente. Sim. Eu consigo, né, utilizar aquela IA para trazer insights do segmento ou de alguma mudança do mercado ali que está afetando aquele cliente. Ela acaba apoiando muito bem a gente nesse tipo de atividade. Você sabe que eu estava num cliente essa semana em reunião e ele estava relatando de uma startup que apresentou uma ferramenta nova para ele, né? E que a ferramenta, o vendedor leva junto o celular e quando ele está com o cliente, ele põe para gravar, a ferramenta abre, né? Está gravando, e aí o pitch que foi estabelecido, as condições que foram estabelecidas, todas elas são checadas em tempo real pelo aplicativo e já vai para o gerente de vendas. Ele serve para o gerente de vendas verificar o que na prática está sendo feito e às vezes corrigir. Ele serve para treinamento e gamificação, para você conseguir fazer com que cada cliente tenha um atendimento mais personalizado. Ele consegue ver os argumentos do cliente e como superar as objeções a partir desses argumentos, né? Ou seja, na prática, nós estamos junto com o vendedor, a inteligência comercial está lá apoiando ele, melhorando essa performance do vendedor. Exato. E uma ferramenta, e outro detalhe, ele já alimenta o CRM, o vendedor não precisa alimentar o CRM. Não, é excelente. Eu utilizo, né, uma plataforma própria da empresa e, assim, tá todo mundo apaixonado lá na IA. Porque esse fato, né, de conseguir coletar informações e ter algumas percepções ali, quanto mais você vai usando, Sim. né, a IA, ela tem o processo de aprendizado dela. Vai te auxiliando, às vezes, em insights que você sozinho ali não teria, muitas vezes. Então, assim, apoia demais. E até algumas ferramentas, assim, do mercado também. Hoje tudo, eu falo, você colocou o nome A, vende. Então, a gente ver, né, também, avaliar o que de fato vai agregar valor. Sim, sem dúvida. Então, eu tenho uma IA que está empregada em determinada solução. Tá, o que ela vai desempenhar e como ela vai facilitar a minha vida?
Eu acho que a IA, se for para te ajudar a otimizar tempo, te apoiar, ela é super válida, né? Sim, ela não pode substituir Exato, o conteúdo seu, né? Eu até exatamente. brinquei com esse cliente, falei, agora só falta a gente ter um ponto, né, em que imediatamente, quando o cliente tem uma objeção, já determina para ele o que ele tem que usar de pitch, né? Aí Uhum, fica perfeito. Né? Ele falou, seria ótimo. mas aí eu não preciso de vendedor. É, aí acaba com a profissão, não, aí também não, né? Maria Eduardo, explorando um pouco agora o que a gente conversou, é, nós falamos da importância das métricas e dos KPIs. Você vê algum tipo de KPI ou de métrica que é muito valorizado pelo mercado, mas ele não entrega tanto assim? Algo que o mercado valoriza muito, mas você fala assim, puxa vida, mas tem que olhar com mais cuidado essa métrica. Tá, eu acho que muitas vezes as empresas acabam se apegando em alguns indicadores e chamando Uhum, de KPI. tá. O que acontece aqui? Eu vou dar um exemplo de. Na rotina do vendedor, o objetivo dele é vender. Só que para ele concluir essa venda, ele vai trilhar toda uma jornada onde ele vai fazer ligação, ele vai trocar Uhum, e-mail, e ele vai fazer reunião, e ele vai fazer visita. São indicadores que a gente precisa olhar. Eu sim, acho que são importantes, mas é aquilo que a gente falou, são secundários. perfeito. Então, a gente pode olhar, mas a gente não poderia colocar isso, eu acho que como um indicador, um KPI. Ok. Tipo, algo que vai definir toda a minha estratégia. Uhum, Se eu não tô atingindo a minha meta ou a minha conversão tá com algum tipo de problema, uhum, aí a gente pode olhar esse tipo de indicador. perfeito. Mas não se apegar tanto nesse tipo. Usei exemplo, tá? Uhum. Mas Não, foi seja qual perfeito. for o indicador secundário, ele pode acabar tirando o O foco. foco. E aí, pensando ainda naquela analogia, né, de estar na Uhum, pista de noite, né, com um uhum, carro, se eu tenho um farol bem direcionado, eu vou andar naquela pista de maneira segura e vai uhum. correr tudo bem. Agora, a partir do momento que eu começo a ter inúmeros faróis, É. aquilo vai ofuscando a minha Uhum, visão. exato. Então, deixa de ser algo rápido para tomada de decisão. E quando a gente está, né, falando ali de tomada de decisão, a gente está envolvendo pessoas, né, ali, gerentes, Uhum, diretores, enfim, VPs. Eles não vão ter, às vezes, um tempo hábil de se apegar tanto nesses detalhes. exato. É um tempo que é escasso, Exato. que fica muito comprometido com atividades estratégicas para Uhum, tomada de decisão de fato. E a gente precisa que eles batam o olho e consigam retirar, né, um insight rápido uhum, para de fato tomar uma decisão assertiva. perfeito. A gente costuma brincar que reunião com o CFO é igual reunião com o cliente, né? Ele vai na última página para ver o investimento. O CFO vai na última página para ver quanto que sobra no final, né? Exato, Se você criou 15 páginas, você perdeu tempo. Ele quer exato. saber o que dá resultado, né? Eu até, enquanto estava atuando, né, com a parte de inteligência de mercado, a gente cria alguns estudos que ficam robustos, né? Sim. São inúmeras páginas. E saber, né, como você vai mostrar aquilo para cada público é um Isso. aprendizado constante também. Então, eu tive uma gestora e ela falava para mim, ela, Duda, você precisa ir direto ao ponto. Eles não têm tempo para ficar vendo e ouvindo isso. E aí a gente brincava, né? Eu comecei a colocar cronômetro. Eu colocava o cronômetro e ia guiando ali direto ao ponto, É pra ir exato. treinando. Perfeito a fala dela, viu? Maria Eduarda, nós estamos chegando ao final. É uma pena porque você tem muito conteúdo. É aquilo que eu falei no início. Parece tão jovem, mas já é muito experiente, tem muito conteúdo. Está numa empresa que é uma big company, então o aprendizado é acelerado mesmo, né? Porque tem uma gestão de conhecimento muito grande interna. Está aí diante de clientes B2B, que são clientes complexos, clientes de maturidade, né?
Então, a gente poderia ficar conversando aqui muito tempo, mas a gente tem um tempo definido, infelizmente. Tá? Então, eu vou fazer uma última pergunta, embora você já respondeu, mas eu quero reforçar no final de novo. Tá? Se você pudesse recomendar 4 indicadores, pus até o número já, 4 indicadores, para que um gestor comercial olhasse assim, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, quais seriam e por quê? Tá. Vou reforçar aqueles, então, do início. Com certeza seria, primeiro, o forecast, que é a projeção, né, ali da gente acompanhar o quanto está previsto para a gente fechar de vendas. Perfeito. O atingimento da meta também, que é ele que vai, né, guiar ali se a gente está, de fato, ou não cumprindo com o objetivo que foi definido pela empresa. A conversão do funil, para a gente entender o quão saudável está aquilo, se eu vou conseguir ter uma constância nas vendas, se eu estou gerando, né, a quantidade suficiente de oportunidades para trilhar essa jornada ao longo do funil. E também a margem, que seria para a gente aferir o quão saudável está sendo aquela venda, para reforçar, né, de não acontecer aquilo de estou batendo meta, mas a que custo? Exato. Seriam aí os 4 principais. Perfeito. Fechamos com chave de ouro esse evento. Assim nós estamos encerrando, para o meu desgosto, mais uma edição do Fundacicast, a 28ª edição. Eu quero agradecer muito a Maria Eduarda Conte Renossi por essa aula que ela nos deu aqui sobre, não só sobre métricas e KPIs, mas sobre processos de venda de forma geral. E vou pedir para que a Maria Eduarda faça o agradecimento final e se despeça, infelizmente, de nós. Paulo, é uma pena que está acabando. Te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, compartilhando, né, um pouco aí dessa experiência que eu tive. Espero, de certa forma, ter conseguido, né, contribuir aí com o pessoal que está ouvindo o podcast. Essas experiências eu acho que a gente constrói ali, né, vivendo de fato, né, o dia a dia na operação, mas o MBA tem contribuído muito também, né, na construção dessa experiência. Acho que durante as aulas a gente consegue ter trocas com profissionais ali de altíssimo nível, muitas vezes até alguns temas que a gente, de certa forma, já teve algum contato, a gente sai das aulas tendo um insight diferente, né? Os professores costumam trazer para a gente uma forma de olhar fora da caixa. Então, tem sido muito válido e espero conseguir aí, né, contribuir cada vez mais com vocês. Muito obrigado. E contribuiu muito e provavelmente no futuro vai contribuir mais, que nós vamos te convidar mais vezes. Porque foi uma aula muito rica, foi um bate-papo muito rico. Que bom, fico feliz. Assim finalizamos o nosso Fundacicast. Muito agradecidos por essa contribuição e por essa aula tão rica aqui que a Maria Eduarda pôde compartilhar conosco, todo o conhecimento dela. Espero revê-lo nas nossas aulas presenciais do MBA Gestão de Vendas, na FEARP, USP, Fundace. E se tiver algum comentário ou quiser algum esclarecimento ou mesmo os nossos contatos, é só entrar em contato via ou o site da Fundace, que é www.fundace.org.br, ou nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos.